Semana passada a gente conversou sobre um casal, né? Foi Ananias e Safira, lá no livro de Atos. E a gente viu o que é que acontece, quais são as implicações de se viver uma vida segundo a ótica do mundo. Hoje a gente vai tratar de outro casal, gente diferente de Ananias e Safira, e que também está no livro de Atos. Semana passada eu disse assim: quem adivinhar quem é esse casal, eu dou um doce. Lembram disso? Só que eu assisti um programa de Bela Gil essa semana e a gente vai estar substituindo o doce pela água, porque não tem caloria, não engorda, tá certo? Só faz bem e é de graça, tá bom? Então quem adivinhar ganha um copo d'água, vai lá atrás e bebe. Só depois da aula, tá? Então a gente vai estar substituindo, tá bom? Beleza. Mas a gente vai tratar sobre Priscila e Áquila. É um outro casal que a gente vê no livro de Atos. E dessa vez a gente vê quais são as implicações dessa vida pautada de acordo com aquilo que Deus quer. Quais são as implicações? O que é que acontece quando a gente vive essa vida como Deus quer? Então deixa eu te convidar a abrir lá no livro de Atos dos Apóstolos. E a gente vai viajar por algumas referências. A gente hoje está com pouco tempo, mas eu acredito que vai ser muito proveitoso para tudo que a gente quer colocar hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. A gente vai ler do 1º até o 4º versículo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do 1º versículo até o 4º. Diz assim a palavra: vê que coisa linda. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá, encontrou certo judeu, chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. A gente começa a descortinar uma fase aqui da vida de Paulo, que ele encontra esse casal. E a biografia desse casal está descrita em várias partes aqui, como a gente falou. É interessante que quando a gente trata de biografias, nos chamam a atenção aquelas dos vitoriosos, não é? De gente que veio a esse mundo, parece que com uma missão assim especial, e cumpre essa missão, muda a história de alguma maneira, afeta pessoas, cumpre um propósito maior, e essas pessoas, essas biografias, elas nos chamam a atenção, nos servem de inspiração, porque essas biografias promovem, de alguma maneira, a gente e tantas outras pessoas a cumprir determinados sonhos, determinados propósitos, determinadas vontades. No entanto, a história desse casal nos mostra que, para além da nossa biografia, que para além das nossas vontades, que para além dos nossos gostos, para além daquilo que está no nosso coração, existe um universo muito mais amplo, maior do que tudo isso. E que a percepção desse universo, a percepção desse Senhor, altera completamente aquilo que nós determinamos como prioridades, aquilo que nós determinamos como zonas de conforto para a vida da gente, aquilo que a gente julga ser essencial, aquilo que a gente julga ser supérfluo. Tudo é afetado
por essa visão que Deus dá. Paulo está em viagem e no meio desse contexto todo ele chega lá em Corintos, encontra com esse homem chamado Áquila e com a sua mulher chamada Priscila. Muito provavelmente Áquila era um escravo judeu que conquistou sua liberdade, se casa com uma mulher romana chamada Priscila, e na verdade o nome Priscila é um apelido, mas muito provavelmente os grandes escolas da Bíblia dizem que o nome dela, da família dela era Prisca, era gente importante. Mas como ela se casou com um judeu, ela já não tinha tanta pompa assim. No meio desse contexto, eles têm que sair de Roma, porque Cláudio, o imperador, ele assina um decreto que expulsava, mandava embora todos os judeus de Roma. Acontece que Cláudio, ele estava herdando, entre aspas, o império de Calígula. Lembra desse nome? Então, estava a coisa meio bagunçada, porque Calígula, ele teve uma forma de governo assim muito opulenta, sabe? De muita extravagância, de muitas, enfim, irresponsabilidades. E agora Cláudio ele tinha que botar a casa em ordem. E ele não tinha tempo para perder com um bocado de judeu que às vezes causava confusões. Só que no meio desses judeus tinha Priscila e Áquila. Eles foram pegos num ambiente de crise. Eles foram envoltos no ambiente de crise. E eles tiveram que sair, querendo ou não. Onde é que aparece aqui que esse casal se estressou com isso? Onde é que aparece aqui que esse casal estava com a mão na cabeça, dizendo como é que a gente vai fazer agora? Onde é que aparece aqui esse casal dizendo assim, rapaz, a gente tinha tanta vontade de morar aqui, uma cidade boa, e para o ofício deles, de fazedores de tenda, morar em Roma era fantástico. Morar na Itália era muito bom, porque era uma região de comoção internacional. As pessoas iam e afluíam para lá com muita frequência. O negócio era bom, ia de vento em popa. No entanto, eles foram pegos pela crise política. A gente está vivendo esse contexto no nosso país. A gente está vivendo esse contexto agora. Não sei se os irmãos se abalaram, mas o quilo do feijão está R$10. Eu já disse à minha filha, seu presente de 15 anos vai ser 1 quilo de feijão. Estou assim, estou ostentando. Ela tem 4 anos agora, estou começando a juntar dinheiro. Eles foram pegos numa crise. E a gente também foi pego numa crise. Questão de Priscila e de Áquila é como eles reagiram e por quê. Questão nossa é como a gente reage e por quê. Aqui na mente desse povo havia uma prioridade determinada pelos valores do reino de Deus. E não simplesmente pelas circunstâncias profissionais. Não simplesmente pela conjuntura familiar. Não simplesmente por aquilo que eles determinavam como sendo um bom lugar para morar ou estabilidade de vida. Eles encontram com Paulo. E agora, como se fosse pouca a complicação financeira, eles ainda vão associar-se a Paulo. Paulo ele vai fazer tendas também. Então o lucro está dividido aqui, né? Na história. E eles não estão nem aí. Porque o principal para eles aqui era viver os valores do reino de Deus. E qual é o ponto? Aqui. Ide fazer discípulos. Isso era o que pautava a vida deles. Lembra que o pastor Johannes pregou aqui com relação ao Sermão do Monte? Buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas.
quando o objetivo de vida da gente é o reino de Deus, todas as outras coisas passam a ser, de fato, as outras coisas. Elas ocupam o campo das secundariedades. Elas não ocupam o campo das essencialidades. Elas ocupam o lugar que elas, de fato, devem ocupar. E não o lugar que nós julgamos que elas devem ocupar. Porque aquilo que nos incomoda, aquilo que nos tira a noite de sono, é exatamente aquilo que é determinante para a vida da gente. Quanta gente hoje está reunida aqui para entregar, talvez como família, um propósito diante de Deus com medo do aperto, não é? E esse casal se muda para Corinto, uma cidade também grande, só que uma cidade com uma peculiaridade. Ela era extremamente idólatra. Eles estão aqui em Corinto. Agora, essa cidade que, meus irmãos, um historiador da época disse que em Corinto era muito mais fácil você esbarrar com o ídolo, uma imagem de um ídolo, do que com a pessoa. Eram cerca de 30 mil imagens naquele lugar. Era um lugar hostil ao evangelho. Além deles serem judeus, gente já que não tinha uma boa reputação, pior do que isso, eles eram dentro dos judeus, da comunidade judaica, eles eram mal vistos, porque eles eram gente que não era bem-vinda, porque eles acreditavam num tal de Jesus Cristo, que não condizia com a condição religiosa dos judeus. Então eles estavam totalmente fora de qualquer zona de conforto. Na pobreza, tendo que trabalhar muito, tendo que dividir agora com um estranho. Quem era Paulo? Eles se conheceram lá. Eles se conheceram lá. E agora eles estavam lá dividindo tudo com Paulo. Mas por quê? Porque havia uma realidade maior no coração deles. Não acontece aqui desse casal aparecer chorando e amargurado. Pelo contrário, aparece um casal aqui que era tão envolto na vontade de Deus, que era tão imerso no reino de Deus, que determinou toda a vida deles em torno disso daí. E olha só o que acontece. Vê lá o versículo 18 agora. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Sincreia, porque tomara voto. Em Corinto não está bom não, é uma cidade grande, muita gente aflui para Corinto, tem muita tenda para montar. E olha, o ofício de montador de tenda não era ruim não, era bom. Não era um ofício desprezado, menosprezado não, era gente que sabia trabalhar e que era útil. Mas o objetivo deles não era desenvolver uma carreira como montador de tenda. O objetivo deles era pregar o evangelho. E aí, já que o objetivo é pregar o evangelho, a gente vai para onde for. Eles foram para a Síria. Saíram de lá de Corinto, cruzaram o mar. Saem com Paulo para o outro lado do mundo para pregar o evangelho. Interessante que Lucas faz questão aqui de dizer que Paulo tinha raspado a cabeça, ou se a gente for lá no original, ele tinha cortado o cabelo. Lembra do voto de Nazireu que Sansão fez? Pronto, foi o que Paulo fez aqui. Ele tinha feito um voto. Qual a diferença entre promessa e voto? Eu dou um doce para quem responder. Dou não, substitui por água, porque não engorda. Então, o voto, ele tem um objetivo único, exclusivo, da gente buscar a Deus para saber a vontade dEle. A promessa é o extremo oposto. A gente busca alguém para satisfazer a vontade nossa. E chama isso de graça alcançada. Mas esse povo que se associa com Paulo estava disposto a buscar a vontade de Deus, reino de Deus para a vida deles.
o reino de Deus para a vida deles. A essa altura do campeonato, nesse estudo, eu quero te fazer essa pergunta. A vida da tua família, hoje, você, meu irmão, que está aqui casado, que tem sua esposa, você, minha irmã, que está casada, que tem o seu marido, tem clara na mente de vocês dois, enquanto casal, que a vida da família de vocês não pode estar sendo desenhada a partir do script de vida desse mundo. Antes, tem que ser desenhada a partir daquilo que Deus determina como gente que vive no reino dele. Você tem essa consciência, irmão? Como é que está a sua mente nesse sentido? Você está preocupado com o quê? Hoje, agora. Amanhã, na segunda-feira, qual vai ser a coisa que vai permear o seu coração? Você vai correr atrás de quê? Você vai querer o quê para você? O que é que você tem sonhado para os seus filhos? O que é que você tem determinado para eles? É interessante. A minha filha tem 4 anos. E a gente, pelo menos, quando a Sofia nasceu, a gente pergunta assim, o que é que ela vai ser quando crescer? Não é? Porque o trabalho ocupa uma porção central da vida da gente. Então, veja que coisa séria, profunda, a gente diz para a criança, o que é que você quer ser quando crescer? Não é o que você vai fazer, não é a sua ocupação, é ser. Porque a sua profissão vai determinar quem você é. Inclusive, a profissão no nosso país, ela determina a nossa importância social. Quando eu fiz universidade de agronomia, né? Aí eu cheguei no salão de cabeleireiro, quando eu passei no vestibular, né? Na época tinha vestibular, hoje são dezenas de provas, né? Antigamente só eram 2 fases. Aí eu cheguei no salão, importante, não sei se vocês notaram, meu cabelo já está ficando um bonsai de novo, né? Eu vou cortar. Vou mandar tosar, ainda ganho um passeio, pensei alto. Mas eu cheguei no salão, aí sentei na cadeira, cabeleireira muito educada. Como é que o senhor quer? Eu disse, passe a 0. Aí ela, passou no vestibular, foi? Aí eu disse, foi. Em que? Agronomia. Ela, Eu devia ter falado engenharia, né? Eu devia ter falado medicina, direito. Mas no Brasil, a gente tem curso superior e tem curso inferior também. Não é? Então, se você é médico, engenheiro, você trabalha com computação, então você tem um curso superior. Se não, você tem um curso, né? Você fala até baixo, eu fiz secretariado. Oi? Secretariado. Oi? Biblioteca. Oi? Porque, de fato, no fundo, a gente acredita que essas coisas é que determinam a nossa importância. A gente acredita, de fato, que essas coisas vão determinar o caminho da vida da gente. E a gente cria os nossos filhos nesse caminho. E, meus irmãos, não sei se vocês já souberam disso, há pouco tempo, aqui pertinho mesmo, se suicidou um jovem. Pulou de um prédio. Isso tem se tornado recorrente. Aquilo que no Japão é comum e cotidiano, aquilo que na Suécia é normal, suicídio, no Brasil tem se tornado também. Porque o menino chega aos 17 anos, ele recebe uma carga de pressão da família tão grande, tão acachapante, que ele não consegue lidar com isso. E ele está preocupado. Eu tive que receber em gabinete gente que está com 17, 18 anos de idade, dizendo assim, Letinho, eu estou tão preocupado, parece que eu tenho 3 filhos para criar.
Porque se eu não passar no vestibular esse ano, se eu não passar no Enem esse ano, aí minha mãe disse que não vai pagar mais cursinho para mim, porque o meu pai está preocupado, porque é uma pressão muito grande, porque eles disseram que eu sou a primeira pessoa da casa a entrar na universidade, porque eles disseram que colégio é caro, porque eles disseram que eu tenho que ser alguém na vida. E ser alguém na vida, segundo o script desse mundo, é ser rico. Ser alguém na vida, segundo o script desse mundo, é obedecer a padrões estéticos de beleza que em absolutamente nada condizem com aquilo que Deus determinou para a sua família. Mas mesmo assim você prega isso na sua casa. E mormente você pregue, você ainda junta a sua família para fazer um tempinho de culto domiciliar. Aí buscou Deus ali, fez aquela coisinha ali, aquele negócio que às vezes é somente um arrumado, uma tradição, uma coisinha. Eu não estou querendo desprezar o tempo devocional de absolutamente ninguém. Mas eu quero chamar a atenção para você, meu querido, que na vida de Priscila e Áquila, esse tempo devocional não era um ato específico que acontecia no momento da semana, ele era um ato da vida. De acordo com a necessidade que eles enxergavam em alguém ser discipulado. Por exemplo, Apolo. Lembra de Apolo, um grande discípulo, pregador do Evangelho, que, inclusive, em Coríntios mesmo, ele foi visto assim como alguém que rivalizava com Paulo, e Paulo disse que nada, não existe isso, mas é porque Apolo, ele tinha um dom da palavra assim, ele era eloquente, mas ele conhecia pouco. E quem foi que discipulou Apolo? Abre lá comigo, versículo 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Apolo. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Priscila e Áquila não entendiam devocional, simplesmente e de forma reducionista, como sendo um momento na vida. Hoje é terça-feira de noite, vai ter pequeno grupo. Hoje é quarta-feira, quinta-feira. Não, hoje tem um momento aqui em casa. Isso é fundamental. Se você tem o seu tempo de culto familiar, preserve-o, persevere, mas que isso não seja simplesmente um momento na vida da sua família. Que isso não seja simplesmente o tempo da religião se manifestar, mas que isso seja o ato natural da vida, de uma família que está grata a Deus, e mais do que isso, de uma família que está incomodada em fazer discípulos. Quer uma sugestão? Não se feche simplesmente na sua casa, convide os vizinhos. Hoje a gente vive em condomínios tão fechados, não é? A gente não sabe nem quem é que mora no andar de cima, não sabe quem mora no andar de baixo. Que tal se a gente quebrar essas barreiras? Faz um cartãozinho, bota embaixo da porta. Culto familiar, tal hora, tal dia. Pode ser que esse seu vizinho dê uma bicuda na sua porta, reclame com o síndico da zoada. Mas, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. O fundamental aqui é o que Priscila e Áquila estavam fazendo, discípulos. Então, eles viram a necessidade de Apolo. Olha, o rapaz, ele tem um jeito assim, ele tem uma paixão por Deus, mas ele tem pouco conhecimento. Então vamos discipular ele. Vamos conversar com ele. Vamos explicar para ele. Vamos mostrar para ele, com mais exatidão, que caminho de reino de Deus é esse. É o ato da vida. Ver a necessidade do outro antes da sua própria. E de repente, você tem alguém que não tem tanto conhecimento de Deus. E aí você vai dizer assim, mas eu não sou pastor. E o que interessa no reino de Deus, meu querido, não é se você é exatamente um pastor, é se você é apaixonado por Jesus Cristo. Se você tem vontade de Deus plantada no teu coração, se você tem sonho de Deus plantado no teu coração, se a tua mente, a tua boca está cheia disso daí, e isso sai de dentro de você,
Aqui Priscila e Áquila, eles mostram que a boca de fato fala do que está cheio o coração deles estava cheio da vontade de Deus. Tão interessante, né? Que talvez se a gente recebesse aqui alguém que não conhecesse tanto a Deus, a gente ia dizer, ai que coisa feia, como é que uma pessoa vai falar sem saber? Eles não. Eles olharam a necessidade do irmão e disseram assim, mulher, marido, vamos falar com ele, vamos apresentar essa vontade de Deus. Isso para eles era tudo, meus irmãos. Isso para eles era o fundamento da vida. Era por esse caminho que eles viviam. Era por aí que eles entendiam que funcionava uma família. Não era a partir dos pressupostos sociais. Não era a partir dos pressupostos que determinam que o valor da sua família é atribuído ao apartamento, pelo apartamento que você mora, ou o colégio que os seus filhos estudam. Que tem gente que é mais importante, tem gente que é menos importante na igreja. Absolutamente nada disso importava para eles. O que importava para eles era pregar o Evangelho. E o que acontece quando a gente prega o Evangelho e vive o Evangelho? Sabe o que é, meus irmãos? A gente se torna indispensável à igreja. A gente se torna indispensável à igreja de Cristo. Porque a gente descobre que nós temos um papel a desempenhar. Onde eles passavam, eles semeavam amor. As pessoas que se convertiam, os amavam. Vê só, abre comigo aí, 1 Coríntios 16, 19. Paulo está encerrando aqui essa carta, e Paulo no final sempre escrevia algumas saudações, né? Olha lá o que tem. As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor, ponto Letinho. No Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Esse casal, eles não entendiam simplesmente o reino de Deus para dentro de si, era para fora deles. Tão para fora, a ponto de Paulo, quando escreve uma carta, eles diriam assim, manda um abraço para eles, manda um abraço para a igreja, diz a eles que a gente saúda eles, que a gente quer bem. E tem uma igreja reunida lá em casa também. Era um ato da vida. Só que no contexto deles, no contexto de ato da vida deles, reunir uma igreja em casa era perigoso, gente. Como eu contei aqui para os irmãos, eu acho que é da ciência de muita gente aqui, o ser judeu já era ruim, e o ser judeu cristão era pior ainda. Abre tua Bíblia lá, e a gente está já encerrando. Romanos 16, 3 a 5. Romanos 16, versos 3 ao verso 5. Paulo está mandando aqui uma saudação, olha só. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Eles se arriscaram por Paulo. Eles se arriscaram pela igreja. Quantos de nós aqui estariam dispostos a isso? Quem aqui
poderia levantar a mão e dizer assim: eu vou para o Coliseu, eu vou para a arena, eu vou ser morto pelas feras, pelo reino. Esse casal estava disposto. E deixa eu te dizer isso, cada um de nós, indiferente de onde você veio, ou o que você faz, cada um de nós dedica a vida a algo. Tem gente que a certa altura do campeonato, a certa altura da vida, vai se dedicar à família. Vai dar tudo pela família. Então ele escolhe a roupa do marido, separa a roupa das crianças, cuida da faxina da casa, se desdobra em 1000. Tem gente que se dá e se entrega totalmente à profissão. E aí procura o melhor salário, a melhor posição. Seja assim com o lazer, seja assim com os amigos. Seja em que aspecto for, em que momento seja, você está dedicando a sua vida a algo. Você está gastando os seus dias em algo. Questão que eu quero deixar para você responder aí no seu coração é essa. Isso a que você tem dedicado a sua vida hoje, é plano de Deus? Ou isso brotou de um coração vaidoso, eivado de ambição e de concupiscência da carne, que quer simplesmente satisfazer os seus gostos e as suas vontades, que quer ver a si mesmo em detrimento de quem quer que seja, que enxerga na igreja, inclusive, um lugar de autopromoção e não de sacrifício. E aí eu vou concordar muito com o Ronaldo Lidório. Ele fala assim: sabe qual é a principal função da igreja no mundo? Morrer. É morrer. Morrer para o mundo. Viver para Cristo. É dar a vida. Porque, meu irmão, você já está dando a sua vida por algo. Pelo que você tem dado a sua vida. Você já tem dado a sua vida, já tem dedicado a sua vida a alguma causa. Pode ser que você não tenha consciência disso até então. E a partir de agora dê um estalo aí e você eu estou, realmente. Ou então você vive feito a peixinha Dory. Eu fui assistir com Sofia essa semana. Vou dar um spoiler aqui. No meu tempo se chamava Cenas dos Próximos Capítulos, né? Não vou denunciar a minha idade, não. Mas é uma peixinha que ela vive sem propósito na vida. Ela esquece de tudo. Ela começa procurando uma coisa, depois ela não sabe nem o que é que ela está procurando. E aí ela encontra alguém que empresta o propósito de vida para ela, que é encontrar o filho. E depois disso, que o objetivo é concluído, no outro filme ela não sabe nem por que ela vive. Tem um bocado de gente vivendo assim hoje, sem saber por que vive. No entanto, está morrendo. Você vive pelo quê, meu irmão? Você entrega a sua vida pelo quê, meu irmão? Quando Paulo já está velho, ele escreve segunda carta a Timóteo. E no final da segunda carta a Timóteo, Paulo já idoso, Paulo já estava perto de morrer. Ele manda que Timóteo saúde Priscila e Áquila, antigos companheiros de fé, que perseveraram e dedicaram a vida à pregação do Evangelho, que deram testemunho, onde quer que eles estivessem, ou que eles tivessem sido enviados. Não importa. Eles estavam lá para pregar. Eles estavam lá para viver o Evangelho. E olha, eles viveram anos e muitos anos, e Deus os preservou. Então, algo que a gente pode traçar como paralelo, como paradoxo,
é isso. É que você pode dizer assim a Cristo: eu morro pelo Evangelho. E Cristo diz assim para você: e eu dou vida para você. Isso pode parecer uma oposição e um antagonismo, mas na verdade, esse é o segredo da vida. Da vida. Quando a gente dedica a nossa vida à vida, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a gente encontra o Pai. O Pai que nos preserva a vida. O Pai que quer tomar conta da nossa família. O Pai que não olha para você como sendo um CPF. Hoje a gente vive esse processo de fulanização. Que a gente é somente um número para a Receita Federal. Mas para Deus você tem nome, sobrenome, endereço. E importância de filho. E é exatamente por isso que entender e compreender que tipo de vida o nosso Pai quer que a gente tenha, que tipo de atitude, que tipo de valor é que é fundamental para a gente. É que é essencial para a nossa existência. Porque fora disso, a gente vai viver de ansiedade em ansiedade, de despropósito em despropósito, de descaminho em descaminho. E não importa o que você faça, ou o melhor objetivo que você tenha na sua vida, ainda assim, ele vai estar eivado de concupiscência, de vaidade, de carnalidade, de coisa ruim. Agora experimenta somente isso. Diz assim: Deus, eu quero buscar o teu reino. E eu quero fazer disso um ato em família, com a minha esposa, com o meu marido. Eu quero fazer disso o script da nossa casa, da nossa família. E se alguém me perguntar se eu tenho algum sonho para o meu filho, eu vou dizer assim: eu tenho sonho que ele conheça Jesus Cristo como eu conheço, e eu estou apresentando a ele. O que ele vai ser no futuro, Deus vai dizer a ele. O que é que vai ser do meu presente? Deus vai me preservar, porque eu confio nele. Qual o passado que eu carrego em mim? Absolutamente um testemunho que não existe glória nenhuma em mim, mas que toda glória é dada somente a Deus. E a história de vida, o testemunho de vida que é carregado, até depois que o cônjuge se vai, é de que se combateu o bom combate, se completou a carreira, se guardou a fé. E que passado, presente e futuro pertencem a Deus. Acabou a ansiedade. Acabou o desespero. Acabou a vaidade. Acabou o sentimento de autoafirmação, de autossuficiência. Acabou prioridade mundana. Está instalado na sua casa, reino de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deixa eu orar por você. Quero muito que você entenda, meu querido, nessa manhã, que viver os propósitos de Deus para a vida da gente é viver o reino de Deus. Porque viver os propósitos é entender que a autoridade é dele e que a gente vive debaixo dessa autoridade. Pai, nos faz entender isso, Deus. Assim como Priscila e Áquila compreenderam isso. Assim como os dois entenderam, Pai, que a vida nesse mundo não faz absolutamente nenhum sentido afastado de Ti. Pai, que o Senhor nos faça entender, Deus, que viver nesse mundo sem a perspectiva do reino é viver o inferno aqui.
Mas viver nesse mundo, Deus, debaixo da tua graça e da tua vontade, é viver o céu aqui. E a gente te agradece porque o Senhor dispõe esse céu para cada um de nós. O Senhor dispõe esse céu para o coração de cada um de nós. A gente te agradece porque isso é graça, Deus. Isso é amor, isso é misericórdia, isso é se importar com os filhos, é alertar cada um de nós e dizer: meu filho, presta atenção na vida que você está tendo, porque os prazeres desse mundo, tudo isso é extremamente fugaz e passageiro. Pai, o teu reino não passa. Tua palavra não passa. Portanto, Deus, a gente clama ao Senhor nessa manhã. A gente te pede, Pai. A gente te pede, Senhor, como igreja, como família, Deus. Casais aqui, famílias representadas. Que a tua palavra esteja enraizada no coração da gente, Deus. E que todos os momentos, Pai, que a ansiedade bater, todos os momentos que um senso de prioridade, de urgência se instalar no coração da gente, a gente lembre disso, a gente pertence ao reino dos céus. A gente é propriedade exclusiva tua. E a gente tem o objetivo de falar das virtudes do teu reino, que nos tirou das trevas para a tua maravilhosa luz. Pertencemos a ti, Pai. Declaramos isso, Deus, para fora, simplesmente porque sabemos para dentro e queremos manifestar isso na vida da gente, em todos os aspectos. Então nos humilha, Pai, nos quebranta, Deus, e nos dá esse senso, Pai, de pertencimento, de pobreza de espírito, de serviço a Ti, Deus, não como um propósito meramente religioso, Pai, mas como aquilo que é vontade do Senhor para a vida da gente, com coerência, com toda subjetividade, toda objetividade, com toda sabedoria, Pai, com tudo aquilo, Pai, que compõe o equilíbrio, o bom senso que o Teu reino nos traz, Deus. Nos abençoa com isso, com essa boa dádiva, Deus, porque todo dom perfeito vem de Ti, Pai. Então nos agracia, Pai, com essa percepção clara do Teu reino nas nossas vidas, Deus. No nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, que Deus abençoe a sua família, viu?